Boa tarde, queridos. Boa noite, queridos. Bom dia, queridos. A gente vai dar início aqui ao estudo da física, né? E principalmente ao estudo de movimentos, ok? A gente, para estudar movimentos, vai ter que estudar alguns conceitos físicos, que a gente já viu. Vou só passar aqui um lembrete nesses conceitos, para nós ficarmos, quando se falar isso no movimento, você entender o que a gente está falando. O primeiro conceito é o conceito de posição de um móvel, né? Ou seja, a localização do móvel na trajetória. Então, quando eu ver posição do móvel, eu estou querendo saber a localização do móvel na trajetória, tá? Ou seja, é a medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Essa representação, ela será feita pela letra X. Muitos livros usam a letra S, ok? Aí eu tenho um exemplo aqui. Bem aqui eu tenho a origem das posições, a origem do espaço, e eu tenho aqui um móvel que se desloca nessa trajetória. A primeira posição do móvel é essa aqui, né? Esse móvel está nessa posição. E essa posição, como está a 10 km da origem, eu digo que a primeira posição do móvel, a posição 1 dele, é x1 igual a 10 km. Em um certo instante, em outro instante diferente, o móvel já se encontra nessa posição. Como a distância dessa posição até a origem é 35 km, eu digo que essa segunda posição é 35 km. Então, posição é a localização do móvel na trajetória, à medida em que ele vai se movimentando, né? Veja que eu estou falando móvel, ok? Nós estamos trabalhando com móvel. Tá? É algo que está em movimento. Se está em movimento, pessoal, está mudando de posição em relação a um marco referencial, que aqui no caso é a origem dos espaços. Ok? Então, esse conceito de posição é o que nós vamos precisar para estudar movimento. Olha aqui os lembretes. Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o móvel encontra-se em movimento. Então, houve alteração de posição em relação a um referencial, eu tenho movimento. Quando a posição de um móvel não se altera em relação a um referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Então, repouso é caracterizado pela manutenção da posição em relação a um referencial. Tá? Então, essa posição foi o primeiro conceito que a gente precisa ver para estudar movimentos. Outro conceito também já visto por vocês, né, mesmo no nono ano ou mesmo no primeiro ano agora, é o chamado deslocamento. Tá? O que seria o deslocamento? Olha a palavra, deslocamento. Tá? Deslocar, claro, é mudar de posição. Então, quando eu estou falando em deslocamento, eu estou falando na variação da posição do móvel, na variação da posição do móvel, tá? Dentro de uma trajetória ou dentro de um determinado tempo, intervalo de tempo. Então, se eu mudei de posição, eu saí da posição 1 para a posição 2, ou saí da posição inicial x0 para a posição final x1, o mesmo x, daqui para cá, ocorreu que eu mudei de posição. Se eu mudei de posição, o corpo sofreu um deslocamento. E o deslocamento, ele sempre é dado pela variação da posição desse móvel. A variação é delta. Então, o delta x é a variação de posição do móvel. Nesse caso aqui, como o móvel partiu da posição 10 e foi para a posição 35, essa variação de posição pode ser calculada assim. O ΔX, que é o deslocamento, né, é a posição final menos a posição inicial. A posição final que o móvel se encontra é 35 e a posição inicial 10. Então, essa variação de posição aqui, ou o meu deslocamento, vai ser igual a 25 quilômetros. Saiu da posição 10 para a posição 35, ele se deslocou 25. Tá? Então, esse conceito de deslocamento é outro conceito que a gente vai precisar para estudar movimentos. Ok?
Outra coisa interessante, outro conceito que a gente já viu também, até mesmo em matemática, a velocidade escalar média. Velocidade escalar média, né? É uma razão, a gente já viu essa razão aqui em matemática, é uma razão que relaciona aquele deslocamento que o móvel sofreu, né? Que nós chamamos de ΔX, esse deslocamento sofrido, pela variação de tempo que esse deslocamento ocorreu, né? Então, o deslocamento ocorre dentro de um intervalo de tempo. Então, quando eu relaciono o valor do deslocamento com o tempo necessário para ocorrer esse deslocamento, eu estou atrás da velocidade média, ou velocidade escalar média. Então, isso aqui sempre ocorre dentro de um intervalo de tempo. Então, se eu relaciono esse deslocamento no intervalo de tempo que ele ocorreu, eu vou ter velocidade. Claro que se você se deslocar num tempo menor, a velocidade vai ser maior, ok? Então, essas grandezas são grandezas que a gente vai precisar para poder estudar movimento, tá bom? Bem, outra coisa interessante para ver de velocidade é que a velocidade média do sistema internacional é metros por segundo. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, você vê a velocidade em quilômetro por hora. Para você fazer essa transformação de quilômetro por hora em metro por segundo, nós vamos usar o fator 3,6. Hora para dividir e hora para multiplicar. Quando eu quero mudar de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir. E se você vai querer trocar de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar esse valor por 3,6. É uma coisa que está inserida na nossa matemática e a gente vai precisar, né, desse conhecimento para nós estudarmos o nosso movimento, ou os nossos movimentos. Ok? Então, a gente volta daqui a pouquinho para ver a classificação dos movimentos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.